Glória a Deus. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, aquele que é o alfa, é o ômega, é o princípio, o fim, o que é, o que era e o que há de vir. Amém? Aquele que tem zelado das nossas vidas, aquele que pode ser até que a nossa mãe se esqueça de nós. Amém? Mas Ele não se esquece, porque estamos gravados na palma das suas mãos. Amém? Aquele que conhece o nosso sentar, o nosso deitar, o nosso levantar, aquele que estava conosco no nosso lar, no caminho até a igreja, e mesmo antes de chegarmos até aqui, a sua presença já estava nos aguardando. Amém? Porque somos importantes para o Senhor, porque foi a preço de sangue que Ele nos resgatou. Amém? Glória a Deus. A partir do versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidade. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, a qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantou, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correu, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai lhe disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, põe-lhe um anel na sua mão e sandália nos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Até aqui nesse versículo. É interessante que esta palavra, quando a gente olha para ela, né, a gente lembra de um culto de missões, a gente lembra, né, de uma palavra que seria ministrada para alguém, né, que saiu da presença do Senhor. Aqui no início do capítulo 15 fala, né, que chegaram até Jesus os publicanos, os pecadores, né, e os fariseus e os escribas murmuraram, né, falando como Jesus podia estar ali junto aos pecadores. E Jesus então lhes conta algumas parábolas. Conta a respeito daquele homem que tinha 100 ovelhas, né, e perdendo uma, ele deixa as 99 e vai em busca daquela ovelha perdida. E quando ele acha, ele volta alegre, né, com aquela ovelha e comemora com os seus amigos. Aí vai falar a respeito daquela mulher que tinha 10 dracmas e perdendo uma, ela acende a sua candeia e vai buscar por aquela dracma perdida. E quando ela acha, ela comemora com as suas vizinhas, chama e comemora porque foi achada aquela dracma. E logo em seguida vai contar essa parábola do filho pródigo. E eu comecei a analisar essa palavra do ponto de vista desse jovem. Amém? Aqui fala que de uma família, né, de um pai, de 2 filhos, e aquele filho mais jovem, ele talvez estava insatisfeito, não estava feliz na casa do seu pai, talvez pelas regras ou pelo que o seu pai lhe colocava, né, como lei. E aqui fala que ele chega diante do seu pai e ele pede a sua herança, né? Acredito que o pai, com o coração ali angustiado, triste, né, mas dividiu a herança, deu o que era de direito para aquele jovem.
E a Bíblia fala então que, nesta parábola, que ele então pega o que era lhe direito, né? Talvez repartiu as terras, ele vendeu, né? Pegou o que ele tinha ali e saiu, né? E foi para uma terra bem longe. E eu acredito, irmãos, se nós fôssemos analisar nos dias de hoje, ou né, em alguma situação com alguém que conhecemos, ou até mesmo entre nós, talvez ele pensou com ele: agora eu vou fazer do meu jeito. Né? Ali eu não estava feliz, não era do meu jeito, mas agora eu vou fazer do meu jeito, porque eu sou capaz. Agora eu vou ser feliz. Agora, se eu quiser beber, eu vou beber. Se eu quiser ir para a festa, eu vou para a festa. Eu vou chegar na hora que eu quero. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou cuidar da minha vida, porque eu quero ser feliz. Né? E fala então que ele foi para uma terra distante. E ali, dia após dia, ele foi gastando, ele foi perdendo. Eu acredito que as suas roupas já não eram mais bonitas como antes, bem cuidadas. Né? Os seus pés já não estavam calçados como antes. Que o seu semblante de alegria, né? Bem zelado, bem cuidado, já não era mais como ele estava na casa do seu pai. Né? E quando ele perdeu tudo, houve uma grande fome, até que ele vai trabalhar com os porcos, e ele deseja se alimentar da comida dos porcos, e por mais bem cuidado que esses porcos fossem, irmãos, eu acredito que o cheiro não era bom, mas ele já havia perdido tudo, porque o inimigo ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir, ele vem para arrancar tudo. E naquele momento aquele jovem já não tinha mais nada. O que ele desejava era o alimento dos porcos. E mesmo assim fala, ninguém lhe dava nada. Até o alimento dos porcos já lhe era negado. E naquele momento eu achei lindo esse versículo 17, se você puder acompanhar, fala assim: e caindo em si. Eu acredito que naquele momento, imaginando, ele sentou e ele caiu em si. Você entende o quanto profundo é essa frase? Caiu em si. Naquele momento ele percebeu o que ele havia feito da sua vida. Eu acredito que, imaginando, ele poderia ter pensado: na casa do meu pai essa hora, eles estão assentados à mesa e eles estão desfrutando de um banquete. Na casa do meu pai, se eu quisesse me deitar, eu tinha uma cama confortável. Eu não precisava estar fedendo, eu tinha uma roupa limpa, cheirosa. Eu tinha calçados dignos para estar nos meus pés. Eu tinha a companhia do meu pai que me abraçava, que zelava, que cuidava de mim. E agora eu estou aqui junto com os porcos, neste lugar imundo, neste lugar onde ninguém tem nada para me oferecer. Naquele momento ele caiu em si e ele falou: mas eu vou me levantar, eu vou lá para a casa do meu pai e eu vou falar: pai, me perdoa porque eu pequei contra ti. Eu pequei também contra os céus porque eu te desobedeci. Mas me aceita, por favor, me aceita como um trabalhador. Porque lá no meu pai até os trabalhadores eles têm abundância de pão, e eu estou aqui neste lugar perecendo. O que eu fiz? Eu não sei se em algum momento da sua vida você já se arrependeu. Você sabe como que é. O que eu fiz? Eu perdi tudo que eu tinha. Eu perdi a presença do meu pai. Será que ele vai me aceitar de volta? Será que eu vou ser digno de chegar até lá? Como é que ele vai me receber? E fala que quando ele ia a caminho da casa do seu pai, de longe o pai observava ele, e o coração daquele pai se encheu de uma íntima compaixão. Se você é pai, se você é mãe, você sabe como é. De longe o pai dele avistou aquele jovem, talvez mal vestido, sujo, mas ali o pai dele avistou ele com alegria no coração. Ele correu para encontrar. Antes mesmo dele chegar, o pai já foi de encontro para ele e abraçou e pediu para que o servo trouxesse, amém, uma roupa, sandália, um anel, que matasse ali o animal e fosse feito uma festa para celebrar a vinda daquele jovem. Você entende o quanto nós somos importantes para o Senhor? Aí eu fiquei me perguntando, mas eu não me afastei da presença de Deus. Eu não sou como esse jovem, eu não saí da casa do Senhor. Amém? Mas muitas vezes nós somos tentados a este mesmo sentimento que este homem teve, que é da insatisfação, que é de achar que não está bom do jeito que está, não está bom, ou de olhar como o salmista no Salmo 73 fala, que os meus pés quase escorregaram, os meus passos quase escorregaram, quando eu comecei a olhar para o ímpio, quando eu comecei a olhar para aquele que está lá no mundo, quando eu olhei para o meu vizinho, para o meu irmão, para o meu familiar, porque parece que ele não está na presença de Deus, mas tudo
tudo dá certo na vida dele. Aí o salmista vai falar que ele entrou no santuário e quando ele adorou o Senhor, ele percebeu qual seria o final destes. E ele então sente no seu coração: a quem há no céu se não a ti, e aqui na terra para que eu deseje. E aí ele vai ansiar pela presença do Senhor. Amém. Nós muitas vezes, irmãos, não precisamos sair da presença do Senhor, mas vivemos uma vida como deste jovem, muitas vezes insatisfeito, ou achando eu poderia fazer melhor por minha própria conta. Talvez se eu sair da presença de Deus está difícil, a minha vida está complicada, eu estou sofrendo, nada está dando certo. E se eu sair, amém, para bem longe, se eu for cuidar da minha própria vida, eu fazer do meu jeito, vai dar certo. Amém. Olhemos aqui para o exemplo deste jovem. É interessante que quando eu olhava para aqui, eu lembrava, minha mãe, ela sempre falava, quando acontecia alguma coisa com alguém, ela falava: tá vendo o exemplo? Você não precisa passar por aquilo para você aprender. Aprenda com o exemplo dele. E aqui está um exemplo, irmãos, para não ser seguido. Amém? Porque eu não quero me afastar da presença do Senhor. Quando eu olhei aqui, eu pensei: meu Deus, aquele jovem tinha tudo. Ele tinha comida, ele tinha casa, ele tinha família, ele tinha amor, ele tinha cuidado. E mesmo assim ele largou tudo para fazer apenas a vontade dele. Talvez um egoísmo, um pensamento de que eu faço melhor, eu vou fazer como eu quero, eu vou cuidar da minha vida, eu vou ser feliz, longe daqui como ele fez. Amém? E como aquele coração daquele pai deve ter se entristecido. Amém? Mas quando ele volta, houve alegria, porque aquele pai se alegrou. E aquele pai novamente aceitou ele naquela casa e preparou tudo de melhor. Assim somos nós. Quando você chega até aqui, amém, o coração do nosso Deus se alegra, porque aqui é como a casa do Pai, a casa onde nós temos um pão fresco, que é a palavra do Senhor. Amém, um lugar onde nós temos a água viva, a qual quem beber nunca mais terá sede, mas será saciada. Aqui é a casa do Pai, onde nós temos amor, nós somos cuidados, nós somos zelados. Amém, louvado seja o nome de Deus. Onde até mesmo a tristeza, ela pula de alegria aqui na casa do Senhor. Quantas vezes você não já chegou ferido, você saiu daqui curado? Amém. Quantas vezes você não chegou aqui precisando de um abraço, de uma palavra de consolo, uma palavra de renovo, e você recebeu aqui na casa do Pai. Amém. Então que esta palavra você possa guardar no seu coração, e que quando dentro de você surgir este sentimento mal, amém, não permita que ele te segue, porque aquele jovem, ele esqueceu de tudo de bom que o pai dele havia feito para ele em todos esses anos. Amém. Quando ele decide sair daquela casa, ele esquece tudo que o pai fez por ele. Ele apenas queria viver os desejos dele. Amém. Que jamais venhamos esquecer tudo que o Senhor já fez por nós. Quantas vezes fomos curados, fomos alimentados, fomos saciados, fomos zelados, carregados no colo pelo Senhor. Amém. Que eu sempre aceite, amém, a correção do meu Pai. Amém. Às vezes parece que é difícil, mas é necessário para o nosso melhor. Amém? Para o melhor da nossa vida. Eu consigo ver o hoje, o agora, eu consigo imaginar o meu amanhã. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Como a irmã, na oportunidade dela, falou: não se desespere. Às vezes, pelo desespero, nós abandonamos a casa do Senhor. Nós abandonamos a nossa fé. Amém? Nós abandonamos tudo aquilo a qual já foi guardado no nosso coração, pelo desespero. Amém? Espere mais um pouco e confie no Senhor. Aqui no Salmo 73, 27 vai falar: pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Amém. Aqueles que se alongam do Senhor perecerão. Amém. Aqueles que apostatando, amém, que negaram a sua fé, distanciaram do Senhor, serão destruídos. Mas o salmista fala: mas para mim bom é aproximar-se de Deus. Então, Senhor, eu quero estar próximo de Ti. Meu Pai, eu quero estar próximo de Ti. Senhor, eu quero ser cuidado por Ti, meu Pai. Amém. Que você olhe para Deus com este olhar de amor. Assim como nós amamos ao nosso Pai, a nossa mãe, nós queremos estar próximos dEle. Amém. Olhe para o Senhor, lembrando que Ele é Pai, que Ele nos ama. Amém. Que
O coração dele se alegra quando ele nos vê aqui na presença de Deus. Amém? Eu louvo e agradeço ao Senhor pela minha oportunidade. Que Deus possa nos abençoar e que a cada dia nós venhamos nos alegrar. Como no Salmo 51 ele também fala a respeito da alegria da salvação. Que nós ansiamos, irmãos, e buscamos por essa alegria da salvação. Porque quando eu me alegro, quando eu penso na salvação, eu lembro que Cristo morreu por nós para nos resgatar. E eu sei que mesmo que hoje esteja difícil, mesmo que o meu amanhã esteja difícil, haverá salvação para mim. Amém? No momento certo o Senhor voltará e nos salvará. Amém? E ali não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto, mas nós nos alegraremos com o Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade.